Fala, gente! Estamos começando hoje a nossa quarta aula de revisão Enem até de fato a sua prova. Então hoje um conteúdozinho extremamente pequeno, extremamente fácil, que é o governo de Dom Sebastião e o seu processo de sebastianismo e a formação da União Ibérica. Dois conteúdos que vocês vão perceber, Deus do céu, tem alguns detalhes, mas a gente vai passar por eles praticamente desapercebido. Se você está gostando das aulas, marca lá gostei e ativa o sininho para garantir todas as notificações. Vamos junto nesse período colonial quase que infindável, mas logo vocês vão perceber que ele vai embora. Sebastianismo. Professor, o que é o sebastianismo? É uma crença no Dom Sebastião, rei de Portugal de 1557 a 1578. Já imaginaram você ter um rei, você tratar ele como um santo? Eu acho que já. Brasileiro geralmente acha que o político é o Messias. É isso mesmo. Então aqui não é muito diferente. Então, Dom Sebastião, rei de Portugal, ele simplesmente vai desaparecer. Ele vai desaparecer nessa batalha de nome fácil, batalha de Alsácer-Quibir. Vai até o Marrocos, tentativa de expansão portuguesa sobre o norte da África e simplesmente desaparece. Para onde ele foi? O que aconteceu? Por conta disso, a população portuguesa acreditava que ele era o Messias, o homem enviado que deveria salvar Portugal de todas as suas mazelas. E claro, o brasileiro deve estar falando, né? Cara otário, cuidado que a gente já teve Antônio Conselheiro para você colocar como algo de via de regra. Então o que acontece? Dom Sebastião governou de 1557 a 1578 e ele morre. Só que ele morre sem deixar nenhum herdeiro. E isso vai levar a uma crise ao trono. Só que, professor, ele morreu em 1578. Por que a crise ao trono vai levar em 1580? Porque assim que ele morre, Henrique I o substitui. Só que tem um problema. Dom Sebastião não deixou herdeiro. Henrique I é um homem religioso que também não deixaria herdeiros. Logo, Portugal ia passar por um problema de crise. Quem vai governar depois que Henrique I, 70 anos de idade, morrer? E isso aconteceu em 1580. Ele morreu. E quem era a linha sucessória que poderia, então, chegar ao lugar do Henrique I e ao lugar do Dom Sebastião? A gente tinha os netos do Dom Manuel I, que governou Portugal lá pelos idos de 1500. E quem eram eles? Filipe II. E olha o problema, comandava a Espanha. O doutor Antônio, que a gente chama de prior do Crato, ilegítimo, gente, ilegítimo, não entra no poder. E a infanta, a Catarina, pronto. A gente tem essas três opções. Esses três poderiam chegar ao poder. Só que uma corte, um grupo de homens se reuniu para decidir quem chegará ao poder de Portugal. E de maneira praticamente unânime, decidiram que quem iria governar seria o Filipe II da Espanha, levando a duas coisinhas importantes que você precisa saber. A morte do Dom Sebastião é o fim da dinastia de Avis. E outra coisa, a morte de Dom Sebastião, além de ser o fim da dinastia de Avis, a chegada de Filipe II vai criar o que a gente chama das ordenações filipinas. Cuidado, isso é só se você for fazer de fato um vestibular mais casca grossa, um vestibular da USP, um vestibular das baianas aqui bem pesado. Agora se você for fazer um vestibularzinho mais simples ou a prova do Enem, se estressa com isso não, provavelmente nem vai aparecer na sua vida. Porém, quando Filipe II ele chega ao poder, ele vai criar o que a gente chama de União Ibérica, que é a união entre Portugal e Espanha de 1580 a 1640. Então vamos definir, uniu as casas de Portugal e a Espanha. Início, como eu havia falado para vocês, da dinastia filipina. Claro, quando você olha, você tem que se perguntar o que é que criou a União Ibérica e quais as consequências da União Ibérica. Isso são essenciais para você fazer a sua ponte histórica e garantir que você não terá problemas na história. Causa da União Ibérica, morte de Dom Sebastião. Se ele tivesse deixado o herdeiro, Portugal não estaria na mão de um rei espanhol. E o segundo ponto, elevação de Dom Filipe
ao trono português. Quando esse cara chega ao trono português, gente, posso garantir para vocês, a gente está diante de um belíssimo de um problema. E por que a gente tem tantos problemas com a chegada de Filipe ao trono? E a gente vai descobrir aqui agora nas consequências. Primeiro ponto, rompimento comercial com a Holanda. Professor, mas existia de fato alguma coisa importante entre Portugal e a Holanda? É óbvio que sim, gente. Boa parte de todo o nosso poderio em relação ao açúcar, a formação dos engenhos brasileiros, quem garantiu? A Holanda, Companhia das Índias Ocidentais. E agora, por conta da Espanha comandar Portugal, a gente rompeu com o nosso maior parceiro comercial. É como se o Brasil hoje chegasse e falasse, ó, cortamos relações com a China ou cortamos relações com os Estados Unidos. Teríamos problema? Então, ó, cortamos relações com o nosso maior parceiro, quem fazia parceria com todo o nosso projeto açucareiro. E vale lembrar, o Brasil era quem mais fazia todo o processo produtivo de açúcar do mundo. E a Holanda refinava e vendia para a Europa. Altamente lucrativo para Portugal, altamente lucrativo para a Espanha. E aí a gente está percebendo que esse mercado altamente lucrativo, por conta da União Ibérica, morreu. E aí você pensa, porra, velho, eu sou holandês, eu investi no mercado brasileiro. Portugal agora rompe comigo e acha que vai ficar tudo bem? É óbvio que não vai. Então você já pode garantir aí para sua prova e já pensar qual é o próximo conteúdo, professor. A gente vai ter as invasões holandesas, né, gente? Uma série de invasões, porque dentro do colégio você só aprende invasões holandesas em Pernambuco, holandesas em Pernambuco. E a gente sabe que não é só em Pernambuco. Vai ter as invasões holandesas em Salvador, em 1624 e 25, que infelizmente vai ser mal sucedida, vai durar menos do que um ano. A gente vai ter a invasão holandesa muito bem sucedida de Pernambuco, de 1630 até 1654, o governo Maurício de Nassau, que recorrentemente acaba caindo em provas, e a invasão de São Jorge da Mina e Ceilão, ou seja, invasão de áreas no Atlântico Africano. Perceba que eu não invadi apenas Pernambuco, são invasões holandesas. Se você gostou, não me esquece de deixar seu like. Muito obrigado pela presença de vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente!